Olá, boa tarde a todos. Aqui é a Tamires, eu sou da equipe de marketing aqui da Red Belt Security, caso você não me conheça. E hoje o tema do nosso Red Talks é gestão de alertas, como evitar ruído e prioridades erradas. Para falar sobre isso hoje, nós chamamos o nosso consultor de segurança da informação aqui na Red Belt, que é o Tássio Júnior. Está ouvindo aí, Tamires? Oi, Tássio, tudo bem? Oi, tudo Podemos bem? começar? Ok. Bom, pessoal, então, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Tássio, eu sou consultor aqui da Red Belt, consultor de segurança da informação, trabalho aqui no SOC. Hoje a gente vai falar sobre gestão de alertas, né? A ideia é mostrar um pouco como discutir, como evitar ruídos, né? E como evitar prioridades erradas também, né, nos alertas. No SOC a gente recebe muito alerta no dia a dia, né? Então são às vezes dezenas, centenas aí de alertas diariamente. Então a gente precisa de fato entender e saber como que a gente consegue, né, atuar no dia a dia, priorizar os alertas, evitar aquela fadiga, né, aquele excesso de alertas, para a gente conseguir ser um pouco mais assertivo, né, no nosso dia a dia. Então vamos lá. Bom, já me apresentei aqui para vocês. Hoje aqui a ideia é trazer uma visão, né, de como que a gente pode fazer para reduzir aquela carga, né, de alertas no dia a dia, tá, do SOC. Deixar o trabalho operacional um pouco mais tranquilo, né, vamos dizer assim, né, o SOC nunca é tranquilo, né, mas a gente tenta ali no dia a dia, né, reduzir o máximo da carga e atender, né, atingir exatamente aqueles alertas que são necessários, né, aqueles alertas que de fato traz alguma relevância para o ambiente. A gente priorizar de verdade o que importa, né, e deixar aquela massa, né, de falso positivo de lado. Então, esse conteúdo ele foi pensado tanto para as pessoas que já trabalham dentro do SOC e para as pessoas também que ainda não trabalham no SOC, tá? Alguns tópicos aqui que a gente vai falar vai ser por que que a gente recebe tanto alerta irrelevante, como que a gente pode fazer para reduzir, né? Algumas dicas, algumas métricas também que podem ajudar, né, a reduzir essa carga pesada aí de falso positivo, algumas boas práticas, né? Automações também de resposta, né, que a gente tem. Inclusive, a gente já teve outros Red Talks aqui também a respeito disso, né? Bem focado nisso. E exemplos aí, né, que a gente pode ter no dia a dia para melhorar esse processo aí também da gestão de alertas, tá? Bom, a verdadeira maturidade do SOC, ela não está só em gerar vários alertas por dia, né, para você poder mostrar para o cliente, olha, recebi, sei lá, 100, 200, 3.000 alertas. Isso daí não gera eficiência, né, não tem qualidade, vamos dizer assim, e onera demais a operação. Então, para você atender 3.000 alertas por dia, você teria que ter uma operação gigantesca, muitas vezes, né? Muitos analistas ali para atender, ainda mais se o ambiente não tiver nenhum tipo de automação. Então, é necessário que a gente trabalhe de uma forma inteligente para que esses alertas sejam realmente, de fato, relevantes e a gente consiga fazer uma boa interpretação dele. Esses alertas, eles precisam ter um contexto, né? Não basta simplesmente gerar o alerta por gerar, né? Então, por exemplo, por que que a gente recebe tanto alerta, né, geralmente? E a maioria, por exemplo, irrelevante. A gente recebe porque geralmente são regras mal configuradas no CIEM, né? Então você tem um excesso de alertas que não tem impacto nenhum, ou são um impacto muito baixo dentro do ambiente, né? E baixo impacto não significa que é a criticidade baixa, tá? Você tem lá as criticidades crítica, alta, média e baixa, né? Nem sempre um alerta, por exemplo, que foi configurado para ser um alerta de criticidade ali no crítico, né, ou no alto, de fato, ele às vezes é o mais relevante, né? Muitas vezes um alerta médio, um alerta baixo que chega seguido ali de diversos comportamentos podem acarretar um incidente, enquanto aquele crítico ele não está acarretando incidente nenhum, né? Foi apenas um alerta ali, por exemplo, de uma tentativa de conexão, né? Num servidor ou numa máquina, por exemplo, que pode ser até um ativo crítico, né? Mas muitas vezes o ataque não vem por ele, tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Integrações, por exemplo, que podem gerar algum tipo de redundância, né? Então, várias tecnologias aí que podem mandar logs semelhantes,
ou comportamentos semelhantes e você, o CIEM ali por algum motivo ou alguma ferramenta não faz uma correlação ali eficiente, tá? A falta de tuning, né, também para o ambiente. Então, por exemplo, a regra que é configurada e simplesmente colocada, né, para ser atacado, para se gerar os alertas, por exemplo, quando tem algum tipo de ataque ou algum tipo de comportamento suspeito, e ela acaba gerando ali diversos alertas. Então, um exemplo clássico aí, vamos dizer, múltiplas falhas de login, por exemplo, né? Ou falhas de login com usuários administrativos, ou, sei lá, por exemplo, port scan, que vem bastante coisa muitas vezes, né? Às vezes até a ferramenta mesmo que o cliente tem faz esse processo todos os dias, em algum determinado período do dia, você recebe uma massa de informação muito grande. E a falta de correlação mesmo, né? Como comentei ali. Então, alguma coisa fora do contexto. Então, por exemplo, logins fora do horário que geram muito alertas, por exemplo, não são necessariamente um ataque, né? Tem muita empresa que não tem ali uma limitação de horário para o colaborador fazer o login. Então, ele pode acabar logando ali diversas vezes, pode acabar gerando erros de senha, por exemplo, em diversos horários. Isso daí acarretar muitas vezes ali em diversos alertas, né? Que vai onerar bastante o SOC. Bom, menos ruído, mais assertividade, né? Como eu mencionei no começo. Então, assim, o excesso de alerta irrelevante, ele gera bastante barulho dentro do ambiente. Então, mesmo que uma regra, por exemplo, siga um período de homologação, ainda assim cabe ao time de engenharia de CIEM e o SOC, né, trabalhem juntos ali para fazer análise e gerar ali os resultados melhores, né? O resultado que vem no mundo real nem sempre é um resultado bom, porque às vezes você tira ali do ambiente de homologação, você entende que aquilo ali está bom, mas na prática não está, né? Então, muitas vezes você precisa rever, né, revisitar aquela regra para poder entender ela melhor, alterar algum parâmetro na lógica dela e começar a gerar alertas ali um pouco melhores, né, com mais qualidade. Esse excesso de alerta, ele atinge diretamente a equipe do SOC, né, que, enfim, deixa o SOC oneroso, os analistas fadigados, vai passar incidente, sem dúvida nenhuma, né, vai passar incidente real, que não vai ser percebido pelo SOC, e, no geral, vai comprometer a confiança ali, não só da prestação de serviço que você faz para o seu cliente, né? Mas também da própria operação ali como um todo, dentro mesmo da empresa, né? Da consultoria, né? Então, é extremamente importante ali a gente conseguir fazer com que esses alertas gerados sejam, de fato, alertas relevantes ali, né? Tem também a questão de você fazer, por exemplo, integrações com a parte Threat Intel, né, para você conseguir melhorar ali a assertividade, ter alguma coisa mais relevante, né? Bom, continuando aqui, o que a gente consegue muitas vezes fazer para priorizar, né, e dar uma reduzida aí também nesse ruído, são tunings contínuos das regras de detecção. Então, como eu mencionei, né, a operação do SOC inicia, você coloca ali diversas regras, né? Configura diversas regras para ficar em homologação e entender o que vem chegando, né? De informação, o que que ele está gerando de alerta, por exemplo. E aí, com base nisso, você vai entender o ambiente, como que ele está se comportando, e vai começar a trabalhar ali para tentar reduzir aquela massa, né, de alertas que não tem relevância nenhuma, né? E manter, de fato, alguma coisa que o SOC vale a pena o SOC chegar a investigar, né? Porque imagina você ali com 100, 200 alertas de determinada categoria, e você tem que olhar tudo aquilo, né? Realmente fica maçante, né? O analista chega uma hora que ele nem consegue mais entender o que ele está fazendo. Ele entra no automático, começa a fazer uma análise ali mais ou menos, e aí nesse momento que passa, né, de fato ali o problema. A implementação de listas, por exemplo, de supressão e allow lists, né? Então, pô, o que que eu posso colocar, por exemplo, aqui na minha regra, que eu já sei, né? Já validei, óbvio, né? Você precisa sempre fazer essa validação antes. Então, assim, já validei, já entendi que realmente não é um incidente, realmente não vai me trazer nenhum tipo de problema, né, para o ambiente e que eu posso, de fato, vamos dizer assim, deixar um pouco de lado, né?
Eu continuo fazendo monitoramento, por exemplo, daquele ativo, continuo fazendo monitoramento daquela credencial, porém, determinados parâmetros eu consigo colocar ali em exceção para que aquilo não fique me gerando tanto falso positivo. Só vai me chegar alerta de fato daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, se for de fato um ataque, né? Se houver realmente um acesso, e esse acesso, por exemplo, cria um outro usuário, coloca num grupo de privilégio que não deveria ter colocado, começa a fazer movimentos dentro da empresa que não são usuais, não deveriam ocorrer, né? Então, você deixa o alerta um pouco mais inteligente ali. Isso ajuda o SOC a fazer os acionamentos corretamente. Se ele vai acionar o nível 2, o nível 3, se ele vai acionar a gestão do SOC, se ele vai acionar o cliente, por exemplo, né? Não é um acionamento banalizado, né? Um acionamento por qualquer coisa. Utilizar um contexto, então, cara, CMDB, identidade, horário, geolocalização, os seus funcionários, eles podem se conectar após as 18 horas, às 19 horas. O time de TI tem autorização para fazer acesso a RDP, por exemplo, fora do horário comercial ou nos finais de semana, ou esses acessos são feitos somente com autorização. Então, você vai ter uma GMUD numa sexta-feira à noite, no sábado, e já está todo mundo sabendo, já está tudo autorizado, os acessos liberados, por exemplo, né? Ou é livre, né? Então precisa ter ali um entendimento, né? Um contexto para a gente poder fazer uma configuração e assim que gerar essa regra, por exemplo, num final de semana, numa madrugada, a gente saber de fato que tem que fazer uma atuação ali mais assertiva, né? A integração com o Threat Intel, né, que a gente comenta, não só a questão, né, de você ter os IOCs ali, mas você tentar trazer ali uma inteligência para aquilo, né? Se de fato tem algum score diferente, tem algum vestígio ali a mais que você consiga enriquecer, né? Não só o CIEM, mas os seus alertas, independente da ferramenta que você utilizar. Classificação por criticidade também do ativo. Então, muitas vezes você tem ativos críticos ali, mas os alertas foram configurados de maneira incorreta, né? Não foram configurados para ser gerados de maneira crítica. Às vezes, coisas que não são críticas foram configuradas para ser de maneira crítica. Você pode optar também por configurar por tipo de ameaça, né? Então, tem os grupos de ransomware, tem os tipos de malware que você também pode. Vai depender muito da necessidade do negócio, vai depender muito daquilo que traz o risco para a empresa. Enriquecimento automático, né? Assim também como o Threat Intel, né? A gente pode enriquecer aí com os feeds de inteligência, e isso manda tudo para o CIEM, né? Ele vai correlacionar também e consegue enriquecer ali os nossos alertas. O scoring também, né? Com base em comportamento e anomalia, então a gente pode ter bastante desse tipo de alerta, de informação dentro do alerta ali, né, com os EDRs, por exemplo, né, que ele vai trazer para a gente o que está acontecendo ali, de fato. Matriz de impacto e probabilidade, isso daí também pega um pouco ali da gestão, né, não só do SOC ali, mas talvez um pouco de governança também, né, para poder trazer de fato ali informações relevantes. O analista do SOC em si não vai trabalhar com essa informação, mas na parte de planejamento, isso também é bastante importante, né? O que que de fato vai gerar impacto para o negócio caso precise desligar um servidor, caso precise parar uma operação industrial, caso precise tirar uma página do ar, por exemplo, né, por algum tipo de ataque ou qualquer tipo de fraude que venha acontecer, né, o que que pode acontecer de fato se essa situação vier a ocorrer, tá? Bom, reduzir esse ruído tudo, todo esse barulho, não é só uma questão técnica, mas também de estratégia, né? Então, isso que eu comentei. Antes de colocar tudo no ar, é necessário validar. Então, você está tudo em homologação, você vai olhar para aquilo tudo e vai entender, cara, de fato, eu posso colocar no ar que os meus alertas, né, o meu SOC vai conseguir trabalhar ali de maneira correta, tá? Então, antes de sair priorizando tudo de forma banal, né? Aquilo que, quando tudo se torna prioridade, nada é prioridade, né? Muita gente já fala isso no mercado. A gente precisa entender realmente o negócio, o que que importa para o negócio ali, né? Quais são as dores, né, daquela empresa que está sendo monitorada? O que que eu vou fazer de fato para conseguir proteger e, eventualmente, se houver um incidente, como que eu vou fazer para responder de maneira rápida aquele incidente, né? Existem muitos nichos de negócio que a gente sabe que, cara, vai ter um incidente em algum momento.
né? Mas a gente precisa se preparar para ter uma resposta rápida, para ter as evidências de maneira rápida, para poder mostrar e, a partir dali, também, se for o caso, criar novas regras, ajustar novas regras, melhorar a política, melhorar playbook, enfim, tem uma série aí de atividades, né, que a gente vai fazendo aí no decorrer do incidente. Então, você pode classificar os alertas aí, como já mencionei, com base em criticidade, que é o mais usual, com base nos ativos, né, que são críticos também, integrar diversas ferramentas para a gente conseguir enriquecer também esses alertas, melhorar a lógica, né, das regras de CIEM, por exemplo, ou de qualquer outra ferramenta que esteja ali, né, gerando esses alertas para o SOC. Algumas métricas que ajudam bastante a gente ver isso daí no dia a dia, por exemplo, é o tempo de detecção e o tempo de resposta, né? O MTTD e o MTTR. Então, por exemplo, cara, em quanto tempo o SOC consegue detectar aquele problema e quanto tempo o SOC consegue responder aquele problema? Se você tem uma massa de dados muito grande, uma massa de alerta muito grande, esses indicadores são os primeiros que vão estourar, né? Você não vai conseguir atingir eles ali. E isso é um problema, não só por questão da métrica em si, para você mostrar o resultado ali da prestação de serviço, mas também porque vai estar passando alguma coisa ali que você não vai ver. Então, talvez aquela métrica seja uma métrica meio que irrelevante em um determinado momento. Fala, cara, eu tenho 5, 6 mil alertas aqui, né? Então, como que o SOC conseguiu detectar tudo isso em poucos segundos? Como que ele conseguiu responder aquilo em poucos segundos? Se eu não tenho nenhuma automação aplicada. Fica bem difícil você, vamos dizer assim, informar, né? Mostrar como que isso realmente foi feito. E, na verdade, ali tem uma pancada de falso positivo que foram fechados, né? E muito provavelmente pode ser que passe alguma coisinha ali. Não de fato um incidente, mas às vezes um comportamento, uma configuração ruim dentro do ambiente de TI do próprio cliente que você pode mostrar para ele, ele vai lá e melhora. E já reduz também aquilo ali, né? Muitas vezes a massa de alertas, ela não vem só porque uma regra do SIEM foi configurada errada. Muitas vezes aquele log source, ele está encaminhando o log, mas, por exemplo, existem diversas configurações dentro do ambiente que são configurações, às vezes, que não seguem as melhores práticas de mercado. Então, elas vão acabar gerando diversas informações, diversos eventos, e muitas vezes aqueles eventos também não são relevantes. Ela está só ocupando espaço, né? Então, você pode, por exemplo, ter métrica aí por volume de alerta, que é o mais usual. Então, você põe por tipo de alerta, né, pela categoria, se é malware, se vem do EDR, se vem do Firewall, se vem do AF, por exemplo, se é falha de login, se é acesso por RDP, final de semana, se é acesso de madrugada, se é algum tipo de erro que acontece. Taxa de falsos positivos, né? Que é bem importante para você sempre ir validando como é que está a saúde, vamos dizer assim, também, né, dos alertas que vão sendo gerados, né? Você ter uma boa noção ali de como que isso está funcionando, se de fato os tunnings estão apresentando o resultado, se de fato está sendo estudado alguma forma de melhorar essa qualidade de alertas também, né? Porque, como eu falei, não adianta você ter 3 mil alertas ali no mês, 4, 5, 10 mil alertas e você ter uma taxa de falso positivo muito alta. Você está onerando a equipe, né? A equipe não está trabalhando de forma saudável e também não está trabalhando de forma correta, vamos dizer assim, né? Vai passar alguma coisa em algum momento. E alertas ignorados também ou não tratados, né? Que é o pior cenário, né? Você tem muito alerta, você acaba focando naquela maior taxa de falso positivo, vamos dizer assim, e muitos alertas vão ficando ali de escanteio, né? Vão ficando de lado, vão ficando para ser tratados depois. Porque subentende-se por algum motivo, né? O analista do SOC entende que aquilo ali, pelo que ele viu rapidamente, não está gerando muito problema, né? Não, de fato, não é nada, é mais um falso positivo. Então é importante a gente ter tudo isso daí para poder entender, fazer uma avaliação, né, boa e identificar de fato, né, se está acontecendo algum problema ou não dentro da operação. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, falhas de alguns exemplos aqui, né, que a gente pode passar. Eu trouxe os exemplos que são mais clássicos, né, que a gente vê bastante no dia a dia, que gera muito alerta, um excesso realmente ali e dificulta bastante a triagem, muitas vezes do N1
né? E dos níveis também, né? Nível 2, nível 3, que vão chegando ali também para atender. Muitas vezes ele começa a fazer uma avaliação dos alertas ali e vê de fato que não é nada. Tem alguma coisa acontecendo. Por exemplo, alerta de falha de login, né? Às vezes pode ser o alerta quando ele entra, a regra quando ele entra em operação, vamos dizer assim, que ela entra seca, né? Você tem ali o threshold, por exemplo, de tantas tentativas em um período X. Muitas vezes, para aquele cenário, aquilo ali não é interessante, porque ela vai te gerar 100, 200, 300, 500, 1000 alertas de falha de login, né? Muitas vezes você precisa ajustar esse threshold. Muitas vezes ele vai te ficar te trazendo o que de falha de login com senha expirada, ou exceção presa, ou usuário que errou a senha. Às vezes esse threshold é muito baixo, muito pequeno, ou muito alto. Então tudo isso precisa ser analisado. Às vezes o próprio cliente tem algum tipo de problema de configuração interna, né? Então esses alertas também, antes de você sair mexendo em regra, por exemplo, é interessante conversar com o cliente, trazer ele, né, mostrar o que está acontecendo, até para ser feita uma análise também dentro da infra dele e entender, ó, vamos ver aqui se não tem nada, né, não tem nenhum tipo de problema. Essas falhas de login, por exemplo, que são as más usuais, né, que dão essa massa de alerta muito grande, ela mascara, vamos dizer assim, um acesso não autorizado, né? Então você tem muitas falhas normais do dia a dia que você em muitos cenários não precisaria ver, né, como senha expirada, porque passou aquele prazo do usuário trocar a senha, por exemplo, né, de um acesso de fato não autorizado em que o usuário ficou ali tentando acessar alguma coisa, né? Então isso daí pode atrapalhar bastante por causa da quantidade, tá? Alertas de credenciais administrativas e de serviço. É interessante que você tenha um alerta separado só para credencial administrativa e credencial de serviço. Então, você tem um alerta para o usuário comum do dia a dia, né, o colaborador, e você tem um alerta para credenciais que são de fato mais críticas, né, vamos dizer assim, no ambiente. Como você também pode ter alertas que monitoram determinadas credenciais, sejam elas administrativas ou não. Às vezes você tem um setor dentro da empresa que é muito crítico, muito importante, muito relevante, e você precisa saber se de fato houve algum tipo de tentativa de acesso com determinadas contas a determinados serviços, determinadas aplicações, e quando se gera esse alerta, se ele está preso dentro ali de uma massa muito grande, ele vai passar batido, né? Então é por isso que é importante você segregar também isso. Isso tudo traz aquela priorização errada, né, que a gente falou lá no começo. Então, por exemplo, um alerta de malware, né, um exemplo ali, pode ser ignorado porque ele está com uma criticidade baixa. Mas nem sempre esse alerta de malware que veio como criticidade baixa, realmente ele é menos perigoso, né? Muitas vezes ele foi só detectado, não foi bloqueado, não foi nem enviado para a quarentena. Então é importante que, independente da criticidade do alerta, o analista do SOC, ele olhe aquele alerta com atenção, valide de fato se aquele alerta, por exemplo, a gente está usando aqui de malware, realmente não é nada, realmente é um aplicativo legítimo, é uma aplicação legítima, né? Não basta só uma análise da hash, né? Muitas vezes isso não quer dizer nada. Então precisa validar de fato se aquele aplicativo que está sendo utilizado, foi baixado, foi executado, é homologado na empresa, é reconhecido, não foi trazido por um usuário qualquer para ser utilizado como atalho, vamos dizer assim, né? Para conseguir entregar alguma atividade lá dentro. A gente sabe que tem muitos departamentos que trazem aplicações, né, terceiras, né, baixam da internet qualquer coisa para com aquela promessa de agilizar a atividade, ou é um plugin que o cara coloca no Office, ou é um plugin que ele coloca no navegador, porque ele entende que aquilo ali vai melhorar a vida dele, mas nem sempre vai melhorar. Pode ser que a criticidade seja baixa, mas é importante ver, porque a partir do momento que você instalou, pode ser que ele comece ali a, vamos dizer assim, a vasculhar o ambiente, né? A ficar monitorando ali o que está acontecendo e mandando informação também. E aí cabe, obviamente, uma regra também para tentar identificar, né, essa filtração de dados ali, independente ali do que for utilizado pelo usuário, né? Bom, algumas coisas aqui que a gente pode trabalhar aqui para melhorar sempre, fazer reuniões de revisão de regras, né? Como eu comentei anteriormente. Então, a gente consegue fazer essas reuniões não só internas com o time de CIEM, com o time de SOC, mas trazer também o cliente, né, a empresa que você está monitorando junto,
e entender os cenários, mostrar determinadas regras, o volume que está gerando e aquela informação não relevante, né, que está sendo gerada, porque aquilo tudo ali atrapalha. Então, pode ser diversas tentativas de conexões legítimas de uma aplicação que está chegando e chegam lá 1.000 alertas, 200 alertas no dia, quando na verdade a gente só deveria monitorar, sei lá, por exemplo, uma tentativa, uma tentativa de conexão de determinados IPs ou de uma determinada quantidade de IPs com uma credencial só, por exemplo, né? Ou de várias credenciais com um determinado IP. E isso tudo pode ser mais relevante do que toda aquela carga de alerta que chega N para N, vamos dizer assim, né? Tudo monitora tudo. Treinamento contínuo para os analistas do SOC, treinamentos contínuos para o time de CIEM, documentação de runbooks e playbooks que devem e precisam ser vivas, né? Por exemplo, você tem que estar com aquilo ali atualizado todo ano, vamos dizer assim, ou a cada 6 meses, né? Vai depender muito da situação. Então, se acontecer um incidente, por exemplo, você vai seguir aquele playbook. Depois, nas lições aprendidas, você vai avaliar se aquele playbook, aquele procedimento de fato surtiu efeito, né? Fazer as devidas atualizações com as considerações ali tanto do cliente quanto da própria consultoria, né? Para que no futuro aquilo ali funcione melhor, né? Sempre buscando ali a melhoria, né, no processo. Participação do SOC também na gestão de riscos, né, corporativos. Nesse caso aqui seria mais para o time de gestão ali do SOC, né? O analista em si não precisaria participar disso. Mas é importante olhar para o SOC não somente como uma operação, mas como uma parte estratégica, né? Um bracinho estratégico ali também, né, da empresa, porque o SOC vai ser o ponto de entrada, né? Então, aconteceu alguma tentativa de ataque, cara, é o SOC que vai ver aquilo primeiro e vai partir para dentro. Só que para isso, o SOC precisa entender o que ele está monitorando. Ele precisa entender a extensão do problema, a extensão do risco, o que que a empresa pode ser impactada de fato, né? Caso aconteça ali, caso se concretize um incidente de verdade, né? Quais são os impactos reais, por exemplo, que podem acontecer? Bom, a automação, ela já existe hoje, né? A gente falava alguns anos atrás, né? No futuro vamos ter isso, futuro vamos ter aquilo, inteligência artificial, software, enfim. Ela já é presente, né? Ela já acontece, já está aqui no nosso dia a dia. Então, é importante, por exemplo, a automação. Existem N soluções no mercado, né? Eu tenho o SOAR, por exemplo, que serve para automatizar ali tarefas repetitivas, né? Então, você consegue melhorar ali o teu fluxo de resposta, né? Muitas vezes você já tem um playbook automatizado, então, pegar um exemplo mais clássico aí, você tem uma determinada tentativa de conexão com IP, aquele IP já é identificado que é malicioso, automaticamente ele já é bloqueado, nem passaria pelo SOC isso, né? Então, assim, você já desafoga o SOC bastante aí nessa questão, né? Você tem ali também o uso de inteligência artificial, machine learning também, né? Para já fazer uma classificação melhor, mais inteligente, né? E essas tecnologias, elas não vão substituir o analista em si, né? Em tese, mas elas vão melhorar o trabalho ali do time operacional, né? Elas vão desafogar o SOC pelo menos um pouco. Obviamente que para você colocar tudo isso no ar, você não vai pôr no ambiente completo, né, de uma vez. Você vai fazendo ali em fases, né? É um projeto ali que você vai quebrando em fases e vai atacando ali aos pouquinhos. E essa questão do SOAR, por exemplo, a gente tem um Red Talks também, já disponível lá no YouTube, que ele fala com bastante detalhes ali de como que funciona, como que pode ser implementado também no ambiente. Então, quem tiver interesse aí também pode buscar lá. Um outro que a gente tem também é sobre inteligência artificial e também de construção de playbooks, né, que a gente comentou aqui. Então, você também tem essa possibilidade ali de ter bastante informação, que são temas ali mais específicos, né, e mais separados também. Aqui a gente está falando de uma forma bem mais generalizada, né, e mais resumida. Bom, automação com SOAR, né, que a gente acabou de falar, para orquestrar ali, né, tanto a resposta de incidentes ali, deixar ela mais rápida, mais eficiente, né, agregar mais inteligência também.
Aqui especificamente o uso de IA, né, para classificação também dos alertas, então você consegue fazer uma redução dos falsos positivos, é uma forma também de ajudar. Deixa os alertas um pouco mais contextualizados, né, porque aquela inteligência ela vai já juntar toda a base que é de conhecimento que ela tem, já vai fazer a análise para você e te entregar tudo um pouco mais mastigado, né? Então aquilo que não for um falso positivo, ela já te gera ali toda uma descrição, toda uma explicação, todo um cenário do porquê que aquele alerta foi gerado e o porquê que ele deve ser investigado. E muitas vezes o que ele tem que ser investigado, né? Exatamente o que que você tem que fazer, como que você tem que responder. Então isso daí já te ajuda bastante, né? Então operações hoje que já estão trabalhando com isso, e aqui na Rede a gente já está também fazendo com isso daqui, trabalhando já com inteligência artificial. Então a gente tem aí uma facilidade bem maior, reduz muito o tempo de resposta e o cliente ele percebe isso muito rapidamente, né? Porque na hora que chega a informação, ela já vem de uma forma toda estruturada que você já vai direto no ponto para atacar aquele problema. Bom, se você trabalha com SOC, né, ou vai trabalhar com SOC, cara, coisas que você sempre tem que ter na cabeça. Questionar se as regras são relevantes ou não, né? Olhar ali os fluxos, né, do que está acontecendo no teu dia a dia, simplificar o que você puder, né, o que você puder automatizar, o que você puder melhorar, o que você puder agilizar no teu dia a dia de trabalho, já vai facilitar bastante, né? É aquela máxima, né? O que que em segurança, o que não é visto não pode ser protegido, né? O que é visto não é visto não pode ser monitorado, mas aquilo que está sendo mal interpretado também não, né? Então, é extremamente importante que os alertas que o teu SOC receba sejam alertas que tragam de fato informação relevante. Não basta só, né, repetindo aí, não basta só você ter ali os tannings de regras tradicionais, né, que a gente sempre faz, sempre vai fazendo, mas é importante que todo mundo tenha um entendimento ali do que aquela regra de fato precisa trazer para o SOC poder investigar, né? Se ela está trazendo qualquer coisa, o SOC vai se perder, né? Ele vai investigar ali nada, às vezes ele vai partir por um lado completamente errado, completamente diferente daquilo que é esperado, né? Então, fica aí, por exemplo, a, essas dicas, né? Que vocês podem aí seguir também, mais as outras informações aí que a gente já passou aqui também, tá? Gestão de alertas eficaz, acima de tudo, gestão de atenção, né? Isso daqui é bem interessante porque, conforme tudo que a gente já falou, menos alertas e mais qualidade na análise dos alertas que chegam, né? Se você tem uma carga muito grande de alerta, você não vai ter a qualidade adequada, você não vai ter a análise adequada para poder chegar de fato e determinar se aquilo ali é de fato um incidente ou não. Então, priorizar, né, é a chave para uma resposta rápida e eficaz, porém, priorizar da maneira correta, né? Se você recebe muito alerta no dia, você não consegue priorizar absolutamente nada. Ou a priorização vai ser talvez de forma incorreta, né? Você vai começar a priorizar só por criticidade. E como eu já mencionei, nem sempre a criticidade mais alta é a criticidade de fato que vai te trazer ali um incidente, né? Muitas vezes pode ser uma criticidade mais baixa, né? Que o incidente ali está iniciando e você deixou passar. Então, como eu já mencionei, só que precisa ser mais estratégico, menos operacional, né? Talvez não menos operacional não soe muito bem, né? Mas assim, ele não pode ser apenas operacional, tá? Mas ele tem que entender de fato quais são os riscos que aquela empresa corre. Então, por exemplo, aquele setor corre quais tipos de risco? Quem está olhando para aquele setor, né? Quais são os atacantes? Quais são os grupos de hackers, vamos dizer assim? Quais são os grupos fraudadores que estão mirando aquele setor? Dessa forma, a gente consegue ser um pouco mais assertivo, né? Já coloca um pouco mais na cabeça, quando chega a determinado alerta, já começa a montar cenários ali de possíveis problemas que podem acontecer, tá? Bom, pessoal, acho que é isso por enquanto. Agradeço aí a atenção de todos. Se houver alguma dúvida, não sei se a Tamir está me ouvindo já. Oi, pessoal, tudo bem? Tô te ouvindo bem, sim. O problema era com o meu fone mesmo, viu? Tá, ok. Pessoal, antes da gente encerrar, vou dar alguns recados e já leio as dúvidas.
Esse conteúdo vai estar no LinkedIn e no canal da Red Belt no YouTube, como eu falei para vocês. E qualquer dúvida que a gente não abordar aqui, que vocês tiverem, fique à vontade, por favor, para nos enviar um e-mail. Vai ser o maior prazer ajudar. Nosso e-mail é contato@redbelt.com.br. Tássio, eu tenho uma dúvida aqui, deixa eu pegar aqui novamente, do Carlos. Ele perguntou o seguinte: como saber se o meu SOC está realmente maduro na gestão de alertas? Existem benchmarks ou níveis? Olha, tem bastante framework de boas práticas aí que você pode seguir, tá? Que pode ajudar. E pode melhorar a maturidade do SOC. Por exemplo, o Mitre, por exemplo, o SOC CMM, tudo isso daí vai avaliar desde o aspecto operacional, por exemplo, até a integração com o negócio, vai medir nível de maturidade em diversas áreas, como coleta de dados, análise dos alertas, resposta de incidente, automação, governança. Então, você pode ter tudo isso associado aos indicadores que a gente já comentou, né? O tempo de resposta, o tempo de detecção, porcentagem de falso positivo, os backlogs, né? Que são os alertas que ficaram ali para trás, né? Para ser analisados depois, por exemplo. Então, você utilizando essas boas práticas, essas metodologias, vamos dizer assim, esses frameworks, né? Melhor dizendo, você consegue já ter uma boa visibilidade, vamos dizer assim, da maturidade que vocês têm. Legal. É, a Marina perguntou o seguinte: em ambientes que ainda não tem SOAR ou XDR, por onde começar para melhorar a gestão de alertas? Tá, vamos lá. Bom, né, na ausência dessas ferramentas, vamos dizer assim, ela não impede um SOC de ser mais eficiente, tá? A questão ali é você tentar organizar melhor os seus processos, né? Então, por exemplo, fazer um levantamento das principais fontes que estão trazendo mais ruído, né? O que está fazendo mais barulho dentro do SOC? Então, verificar quais regras de SCIEM estão disparando, mas que não geram incidentes reais, ou que não geram alertas relevantes, por exemplo, não traz informações ali, né, não, de fato para você poder ir lá e investigar. Então, um tuning, por exemplo, ali direto, você já consegue atuar bastante já e já ir melhorando. Montar playbooks, por exemplo, né? Inicialmente, claro, como você não tem uma automação, playbook manual mesmo, montar fluxos de atendimento, para você poder responder determinados tipos de alerta. Então, sei lá, logins anômalos, por exemplo, execução de PowerShell, algum tipo de movimentação lateral que aconteça, que pode vir de um acesso legítimo, né? A pessoa perdeu a credencial. Então, muitas vezes não basta você olhar aquela falha de login, é interessante você pegar aquele usuário, por exemplo, e ir atrás para ver se ele teve um vazamento, por exemplo, né? Aquela empresa já sofreu um vazamento de dados. Aliás, isso daí é uma informação importante, né? Se for trabalhar em alguma empresa, algum cliente, é interessante saber o histórico daquela empresa. Cara, já teve algum tipo de vazamento ali? Já teve algum tipo de ataque, né? Acho que dessa forma você consegue também trazer regras ali um pouco mais assertivas, né? Vamos dizer assim, já para você conseguir trabalhar ali no teu ambiente. E envolver também as áreas de negócio, se for preciso. Conhecer o que é mais importante da empresa, quais são as áreas mais importantes, os ativos mais importantes. Acho que nisso daí você consegue dar uma melhoradinha já. Legal. Por último, o Daniel queria saber, como equilibrar o tuning de alertas com o risco de suprimir algo importante. Essa daí é uma coisa bem importante aqui no dia a dia, que vamos dizer assim, que dá uma certa, não vou dizer apreensão, né? Mas às vezes é um certo receio, né? Quando você vai suprimir alguma informação, fala, poxa, será que eu vou ter visibilidade ainda daquilo? E essa daí é uma tarefa que você tem que fazer baseado em evidência, né? Baseado no histórico que você já está recebendo. Então, aquilo que eu comentei, né? Antes de suprimir qualquer coisa, antes de pôr qualquer coisa em exceção, antes de mudar threshold de regra, por exemplo, você tem que avaliar o histórico que você está recebendo. Puxar o teu cliente ou puxar aquela área que está responsável por determinado ativo, entender como é que aquilo está funcionando, para poder você reclassificar aquele alerta.
muitas vezes você nem vai fazer um tuning assim na regra, né? Você talvez mude ali a classificação. Às vezes o cliente não quer que mexa na lógica da regra. Mas, por exemplo, você pode mudar a classificação, né? Você pode deixar uma severidade mais baixa, você pode tentar colocar alguns IPs ali que já são da própria rede, né, até em exceção, e aos pouquinhos você vai mexendo naquela regra, aos pouquinhos você vai mostrando que ela está gerando um pouco de informação de mais qualidade, vamos dizer assim, né? Não basta você ter muito alerta ali só para mostrar número, né? Mostrar número fica fácil. Você precisa mostrar de fato o que está sendo feito com aquele alerta, né? O que que esse alerta gerou de informação importante, né? O que que esse alerta trouxe de insight, por exemplo, para o cliente poder melhorar uma configuração que às vezes está errada dentro do ambiente, né? O que que esse alerta gerou de insight para você, às vezes, construir uma outra regra, né? Um outro alerta para identificar um outro problema que possa ser ocasionado por aquele primeiro alerta, por exemplo, né? Então, muitas vezes é dessa forma. Então, por exemplo, cara, sei lá, quantas vezes esse alerta foi disparado nos últimos 30 dias e o que que de fato ele te trouxe? Que ponto de partida que você tem ali de investigação? E o que que aquela investigação te trouxe de resultado real? Se você perceber, cara, que você está trabalhando ali e não está gerando absolutamente nada de informação relevante, cara, essa regra ela precisa ser mexida. E com base nessas evidências é que você chega para o teu cliente e você também chega para o time de CIEM, né? Porque a gente fala, né? Pede para o time de CIEM, mas o time de CIEM não vai sair mexendo, por exemplo, em regra aleatoriamente, né? Eles não fazem isso. Mas, por exemplo, você precisa mostrar as evidências, né? Se você chega lá já com uma, sei lá, não precisa fazer um relatório, né? Mas com toda aquela base de informação que você já extraiu dos alertas que você tratou, você consegue já melhorar bastante coisa. Certo aí, Tamiris? Certinho. Colocar o QR Bom, Code aqui também, né? pessoal, Acho que eu muito esqueci. obrigada por enquanto pelas perguntas. Aproveitem e sigam a gente também no nosso LinkedIn. O QR Code com o endereço da nossa página está aí. Tássio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado, eu que Obrigada por agradeço. compartilhar com a gente. Espero ter esclarecido algumas questões. E aqueles que tiverem dúvidas depois aí, pode me procurar nas redes também, ou procurar a própria Red Belt aí que a gente conversa. E é isso, pessoal. Ah, meu fone voltou a falhar. Então eu vou encerrar por aqui para não dar mais problema. Tássio, Tô te obrigada de ouvindo. novo. Valeu. Pessoal, muito obrigada de Até novo mais. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.